Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos contar a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 14 de agosto de 1831 surge um pregador em Dresden, Nova York, que marcaria fortemente a vida de Ellen Gold Armon White, Tiago White e mais 100 mil pessoas nos Estados Unidos. O nome desse pregador se chamava Guilherme Miller, um fazendeiro e juiz da paz que, pelo seu estudo sistemático da Bíblia, chegou à conclusão de que Jesus Cristo retornaria à Terra por volta de 1843. Guilherme Miller era um fazendeiro e juiz da paz. A origem histórica de Guilherme Miller está ligada a uma série de fenômenos relacionados ao cumprimento de profecias bíblicas que apontam para o desfecho da história da humanidade. No final do século XVIII e início do século XIX, diversos estudiosos cristãos passaram a estudar fenômenos naturais e políticos sociais, tais como o Grande Terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol e da Lua observado na parte leste do continente americano em 19 de maio de 1780, o qual ficou conhecido entre os americanos como o Dark Day, Dia Escuro. Outro acontecimento muito importante foi a chuva de meteoros observada no hemisfério ocidental em 15 de novembro de 1833. Os milleristas relacionaram esses eventos com as profecias feitas por Cristo e pelo profeta João no livro de Apocalipse. As pregações de Guilherme Miller impressionou diversos corações. A vida de Ellen Gold Armon White foi transformada. Como demonstração de sua fé, ela foi batizada na Igreja Metodista em 26 de julho de 1842. Nesse mesmo ano, Tiago White iniciou sua pregação sobre a volta de Jesus. Embora o movimento millerista fosse composto por membros de diversas igrejas, muitos rejeitaram sua mensagem. No entanto, as verdades expostas pelos milleristas alcançaram o coração da família de Ellen White. E sendo assim, em setembro de 1843, deixaram a igreja metodista. Guilherme Miller, ele profetizou que Jesus voltaria em uma certa data, porém isso não aconteceu. Congregações inteiras uniram-se na esperança do advento. Uma dessas igrejas que aguardava o advento estava localizada em Washington, que era liderada pelo pastor Frederick Wheeler, que no início de 1844 se tornou a primeira igreja adventista a guardar o sábado por influência de Raquel Oaks. Com base nos cálculos das profecias bíblicas, Samuel Snow concluiu que o retorno de Jesus iria acontecer no dia 22 de outubro de 1844, mas não aconteceu. Cerca de 100 mil pessoas aguardavam em suas casas e até mesmo reunidos em bosques, esperando Cristo aparecer entre as nuvens do céu. Essa data entrou para a história como o dia do grande desapontamento. Em dezembro de 1844, Ellen White recebeu sua primeira visão, onde viu o povo do advento marchando por um caminho estreito rumo à Terra Prometida. Tal visão deu início ao seu ministério profético, que se estendeu por 70 anos. Em agosto de 1846, Tiago White e Ellen White se casaram e neste mesmo ano abraçaram a mensagem do sábado conforme o 4º mandamento. 2 anos depois, Ellen White recebeu de Deus duas importantes visões. A visão sobre a obra de publicações, onde viu os raios de luz a circundar a terra. E a visão sobre saúde, onde Deus lhe revelou alguns princípios que ela deveria eliminar. Por exemplo, o consumo do chá, o tabaco e o café.
Em 1852, os adventistas sabatistas começaram a publicar os primeiros panfletos e revistas. No ano seguinte, em 1853, foi organizada a primeira escola sabatina. Em 1858, Ellen White recebeu uma revelação que ficou conhecida como a visão do grande conflito, onde Deus lhe mostrou a história cósmica do plano da redenção. Durante o ano de 1860, aconteceu dois fatos importantes na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi organizada a Associação de Publicações Adventista e foi designado o nome oficial para o movimento, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após esses dois episódios, a igreja passou a criar núcleos administrativos a fim de organizar o trabalho de crescimento de suas igrejas. Em 6 de outubro de 1861 foi organizada a primeira sede que passou a ser conhecida como a Conferência de Michigan. Em setembro de 1866, a IASD abriu sua primeira instituição de atendimento ao público, que se tornou conhecida como o Instituto Ocidental da Reforma de Saúde. Ao longo de sua história, os pioneiros adventistas relutaram em abrir escolas. O pensamento que possuíam estava sempre focado na volta do Senhor Jesus. No entanto, em 1872, Deus comunicou uma visão a Ellen White, na qual foram revelados amplos princípios de educação, os quais deveriam ser aplicados em uma escola. 2 anos depois, em 1874, a Igreja Adventista fundou sua primeira instituição de ensino superior. Nesse mesmo ano, John Andrews foi enviado à Europa como o primeiro missionário da Igreja Adventista. No ano seguinte, em 1875, foi fundada na cidade de São Francisco, na Califórnia, a segunda editora da Igreja Adventista nos Estados Unidos. Um dos mais duros desafios que a família White enfrentou em sua jornada foi a perda de Tiago White, em 6 de agosto de 1881. O esposo de Ellen White era um homem dedicado, era pai e servidor. Morreu cedo aos 61 anos de idade. No entanto, a Igreja Adventista deveria continuar avançando em sua trajetória. Em abril de 1882, Urias Smith, um dos mais promissores pioneiros da Igreja Adventista, lançou o livro As Profecias de Daniel e Apocalipse. No ano de 1888, ocorreu na cidade de Minneapolis um dos mais importantes eventos da história do Adventismo, a Assembleia da Associação Geral. Nesse evento foram discutidos importantes assuntos que contribuíram muito para o avanço da Igreja Adventista e também para o avanço de missões. O principal tema ali discutido foi a justificação pela fé em Cristo Jesus. As principais mensagens foram apresentadas pelo pastor Urias Smith e pelos jovens Elliott e Alonso. A liderança da Igreja Adventista decidiu enviar missionários para alcançar os povos em áreas remotas da terra. Em 20 de outubro de 1890, foi enviado o pastor John Tay para a ilha de Pitcairn, no sul do Pacífico, com o propósito de solidificar a obra no continente da Oceania. Ellen White foi enviada à Austrália em 12 de novembro de 1891. Ellen White, durante 9 anos, atuou de forma intensa como uma serva fiel, ajudando a fundar e estruturar a obra educacional de saúde. No Brasil, o Adventismo chegou em 1885, através de publicações que chegaram pelo porto de Itajaí, com destino à cidade de Brusque, no interior de Santa Catarina. Em maio de 1893, chegou o primeiro missionário adventista.
Alberto Stauffer. Em 1892 foi publicado um dos mais importantes livros escritos por Ellen White, Caminho a Cristo, que se tornou a obra mais difundida de seu acervo. Esse livro já foi traduzido em mais de 160 línguas e dialetos. No mês de julho de 1894, o pastor Edson White, filho de Ellen White, iniciou um projeto missionário junto aos negros do sul dos Estados Unidos, numa embarcação a vapor chamada Morning Star. Ele imprimia materiais e também alfabetizava alunos. Ao regressar da Austrália em 1900, Ellen White adquiriu uma propriedade no estado da Califórnia, local em que passaria seus últimos anos de vida. Em 1901, participou da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista em Battle Creek. Nesse evento, sob a orientação divina, ela apresentou aos líderes a necessidade de uma reorganização estrutural no sistema administrativo da Igreja Adventista. Com 82 anos de idade, em abril de 1909, Ellen White fez sua última viagem a trabalho para a costa leste. Nessa ocasião, de acordo com a recepção que havia recebido, ela orientou aos líderes da igreja para que estabelecessem uma escola bem equipada que preparasse seus alunos para o exercício legal da medicina e que estivesse oficialmente reconhecido junto ao governo. Em 1911, após 23 anos do lançamento do livro O Grande Conflito, foi feita uma revisão a fim de aprimorar o seu conteúdo. A versão revisada é aquela que circula até os dias de hoje. Em 9 de fevereiro de 1912, Ellen White preparou um testamento onde designou o estabelecimento de um comitê de depositários dos seus escritos, que era composto por 5 pessoas, tendo o seu filho como diretor. No dia 3 de março de 1915, ela recebeu a última visão, onde Deus lhe revelou a importância de se preparar novos livros e materiais para os jovens. Após uma queda em 13 de fevereiro de 1915, a saúde de Ellen White ficou muito frágil, ao ponto de chegar a um estado de fraqueza intensa. E sendo assim, numa sexta-feira à tarde do dia 16 de julho de 1915, ela faleceu. O Brasil é o país com o maior número de adventistas do sétimo dia no mundo. Todas essas informações foram retiradas do site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.